Bom, então agora a gente vai para a parte prática. Tá? Então eu tenho esse código aqui, ivpanel, tá? E a gente vai usar 3 bibliotecas, que é o PLM, PDIR e ivpanel, tá? Beleza. Vocês não vão ter instalado, né? Então vocês tiram o hashtag aqui dessas 3 primeiras linhas e instalam os 3 pacotes. Na hora que você roda os 3 comandos, vai ver que vai rodar, tá? E o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer 2 exemplos, tá? Basicamente. O primeiro exemplo mais simples, bem simples, tá? A gente vai impor, vai colocar os dados, tá? Eu vou dizer que o PIB vai ter algumas variáveis, vão ser PIB, inflação, taxa de juros real e razão dos empréstimos que não performam, tá? São esses dados aqui. Eu tenho 18 observações de uma coluna. Eu vou dividir isso em painel, tá? Então, mudando aqui, se eu colocar PIB, por exemplo, vocês vão ver, olha, é uma coluna só de observações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso para as 6 primeiras observações vão ser um indivíduo, as próximas 6 observações vai ser o segundo indivíduo e por aí vai. Tá? Então, eu continuo fazendo isso de modo que eu incluo o valor das 4 variáveis que eu tenho. Tá? Então, eu tenho aqui PIB, taxa de juros real, inflação e razão de empréstimos que não performaram. Tá? Legal. Aí eu vou juntar tudo isso em um data frame, ou seja, uma estrutura de dados, no qual eu vou chamar o PIB de P, a taxa de juros real de T, tá? Inflação de int e razão de empréstimos que não performaram como NP. Legal. Então eu junto tudo isso numa estrutura de dados aqui que vai me dar. Se você abrir, você vai ver os dados estão aqui. Tá? Legal. E aí o que a gente vai fazer? Bom, primeiro a gente vai fazer aqui a gente vai fazer variáveis instrumentais para considerando o modelo de efeito fixo, tá? Então, vamos aqui na lousa só para vocês verem como que é as equações e aí vocês comparam com o código para entenderem. Então, no fundo, eu tenho essa equação. Tá? E aí o que acontece? O que acontece é que eu estou usando aqui justamente PIB, tá? E inflação para explicar a taxa de juros real. E eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, essa variável aqui, ela é endógena. Então eu vou fazer o meu primeiro estágio, que vai ser o PIB, que é exógeno, tá? Então vai continuar entrando aqui, mais gama 2 NP. Então, que vai ser a razão de empréstimos que não performam. No fundo, eu estou usando razão de empréstimos que não performam para instrumentalizar justamente int, tá? Que é a inflação. Legal. Então, só para ter ideia do que está sendo feito aqui. Eu vou obter o int chapéu e substituir aqui. Bom, então, legal. Voltando aqui para a tela. Bom, então como é que eu faço isso, então? Vou usar o comando ivpan, tá? Variáveis instrumentais em painel, tá? E aí eu digo, ó, minha regressão de interesse é o T como função, ou seja, a taxa de juros real como função do PIB e da inflação. E aí eu coloco, essa é a minha equação principal, barra. E aí vou dizer quem são os regressores da segunda equação, que é o primeiro estágio. Então, olha só, coloquei P mais NP. Quem não está aqui, ele entende como sendo o regressor endógeno. Então, como eu não coloquei int aqui, ele já entende que o int vai ser explicado por essas duas variáveis, que é o P, que já está na equação de interesse, e NP, que como não está na equação de interesse, é um instrumento. Tá? A base de dados é o MData, com 6 indivíduos, 3 períodos de tempo cada um, tá?
aliás, eu tinha falado o contrário antes, 6 indivíduos e vou fazer um modelo de efeito fixo. Tá? Eu estou falando para ele, ó, faz a transformação de efeito fixo e estou fazendo 2 estágios aqui. Então, vocês vão ver, pedindo summer, olha só, ele estima aqui o coeficiente de P, o coeficiente do PIB, tá? E o coeficiente da inflação. Tá? Então, se eu fizer a mesma coisa, só mudando no final a transformação para efeito aleatório e salvar como run, eu vou ter aqui meus coeficientes estimados por variáveis instrumentais só com modelo de efeito aleatório. Tá? Legal, então eu tenho aqui. O que eu posso fazer no final? Eu posso fazer um teste de Hausmann, comparando. Veja, ele não rejeita a hipótese nula. E aí vamos entender de novo o teste de Hausmann que funciona do mesmo jeito que do painel tradicional nesse caso aqui. Então, vamos para a lousa. Então, o teste de Hausmann. O que eu tenho, então? Eu tenho aqui que as minhas covariáveis, tá? Eu vou escrever de maneira genérica, x e t é igual a p int, tá? São as duas variáveis, tá? Então, se x e t não tem relação com o termo de erro, eu uso o modelo de efeito aleatório. Então, se x e t não tem relação com o efeito fixo, eu uso o modelo de efeito aleatório. Se x e t tem relação com o efeito fixo, eu uso o modelo de efeito fixo. Independente se eu estou usando a transformação de efeito aleatório, a transformação de efeito fixo, depois estimo variáveis experimentais. Mas no fundo vai servir a mesma coisa, a mesma ideia de antes. Ou seja, sob a hipótese nula, eu tenho que x e t não está relacionado com o efeito fixo. Então eu tenho que efeito aleatório e efeito fixo são consistentes. Lembrando que o efeito aleatório leva a um menor erro padrão. Tá? Sob a hipótese alternativa, se x e t tem relação com o efeito fixo, ou seja, o estimador de efeito fixo agora aqui com variáveis instrumentais é consistente, tá? E o estimador de efeito aleatório, o estimador de efeito aleatório com variáveis instrumentais, desculpa, o modelo de efeito aleatório com variáveis instrumentais é inconsistente. Então eu fico com efeito fixo se rejeita a hipótese nula. Como a gente viu lá, a gente não rejeitou a hipótese nula, ou seja, eu ficaria com o efeito aleatório usando variáveis instrumentais. Tá? É um exemplo simples aqui lá, já que pode ver que as covariadas não são estatisticamente significativas. Tá? É um exemplo só para mostrar um jeito de fazer. Agora a gente vai ver um outro jeito de fazer também. Voltando para o código. Legal. Então agora a gente vai para uma outra base de dados, que é o exemplo do Milo e Croissant. Tá? Então eu vou usar a base de dados seatbelt, tá? Da pacote PIDER. Ok. E aí eu vou fazer... O que é essa base de dados aqui? Essa base de dados aqui é uma base de dados dos estados dentro dos Estados Unidos por um período do tempo, tá? Então, eu tenho dados para cada estado dos Estados Unidos ao longo do tempo para analisar o efeito de uso do cinto de segurança em fatalidade nos acidentes, tá? Legal, então o que a gente faz? Primeira coisa, a gente precisa construir a variável de fatalidade, tá? Então eu vou construir aqui, olha, eu vou criar, dentro da base de dados seatbelt, eu vou criar uma variável que chama OCFAT, que é fatalidade, taxa de fatalidade de ocorrência, tá? Que é dentro da base de dados, eu vou criar como log de mortes em relação ao quilômetro percorrido, em região rural ou urbana, tá? E aí eu crio a minha variável, tá? Então, primeiro eu preciso fazer isso aqui. Tinha esquecido de rodar uma linha, então.
E aí eu vou estimar meu modelo Pooled. No modelo Pooled vai ser o quê? Vai ser a taxa de fatalidade como função do log do uso de cinto de segurança, tá? Essa é a minha variável de interesse, como função de diversas variáveis, como taxa de desemprego, entre outras, tá? Então, essa é a minha base de dados. E aí eu vou colocar seatbelt, efeito aqui, vou colocar uma dummy de tempo, tá? Vou controlar para uma dummy para cada período de tempo diferente. Então, uma dummy para o ano de 81, uma dummy para o ano de 82, por aí vai, tá? Então é isso. Porém, o que acontece? Eu tenho endogeneidade aqui. Por quê? Eu tenho uma relação entre fatalidade e taxa de uso do cinto, tá? Então, por exemplo, pode ser que por estar usando o cinto, eu me sinto mais confortável, mais seguro, e por isso vou correr mais riscos, o que pode levar a uma maior taxa de mortalidade, tá? Porém, eu posso ter também um outro comportamento que vai fazer com que eu tenha outros elementos então, que não estão, não consigo controlar nessa regressão, tá? Que tem relação com o usar o cinto de segurança e também com a fatalidade, tá? Dos acidentes e por aí vai. Então, legal. Então, se eu rodar por um Pooled, eu rodei o Pooled, vou pedir o resumo aqui. Veja, meu coeficiente de interesse é esse aqui, uso de cinto de segurança. Ou seja, quanto maior o uso do cinto de segurança, maior a fatalidade nos acidentes. Tá? Então, com base nessa regressão, não faria sentido ser lei, por exemplo, usar cinto de segurança. A gente pudesse extrapolar. Porém, a gente vai fazer o efeito fixo. Para quê? Para controlar, descartar o uso do cinto de segurança poder estar relacionado com aquele efeito fixo, constante ao longo do tempo para o estado. Ou seja, então você tem estados que têm, na média, um comportamento mais arriscado ao longo do tempo. Então, por algum motivo, as pessoas daquele estado têm um comportamento de se arriscarem mais, que faz com que tenha maior fatalidade e também faz com que essas pessoas tenham menor taxa de uso de cinto de segurança, por exemplo, ou maior taxa de uso de cinto de segurança. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer de um jeito diferente aqui, tá? Mas eu vou simplesmente fazer um update, ou seja, atualizar essa regressão, só mudando que em vez de ter o efeito apenas de tempo, ou seja, colocando dummy de tempo, vou colocar effects two ways. O que é o two ways aqui? Eu estou colocando a dummy de tempo e ao mesmo tempo eu estou controlando por efeito fixo, tá? É isso que ele faz. Então, na hora que eu faço isso, tá? Eu vou olhar o resultado. Veja que o coeficiente saiu de positivo para negativo. Ou seja, na hora que eu descartei o efeito fixo, parece que tinha relação do efeito fixo à taxa de uso de cinto de segurança, tanto que ele mudou para menos 0,05 com efeito fixo, e antes ele era 0,11 estatisticamente significativo. Tá? Então mudou o sinal justamente por isso. Porém, aqui eu só estou controlando a endogeneidade das covariadas podem ter junto ao efeito fixo, e não por o cinto de segurança poder ser endógeno, ou seja, fazer com que seja simultâneo, por exemplo, taxa de fatalidade, etc. Então, beleza. O que a gente vai fazer, então? Eu vou fazer o comando que é variáveis instrumentais com efeito fixo, tá? Eu vou mostrar duas maneiras de ser feito. A primeira maneira, uma maneira de ser feito seria digitando tudo, tá? Então, vou mostrar aqui. Seria fazer o quê? Fazer aquela regressão tradicional, que vem até aqui, tá? Que é a regressão de interesse. E aí, a regressão, que é o quê? O uso do cinto de segurança como função de todas as outras covariadas,
ou seja, eu copio todas essas covariadas aqui. Veja que eu estou copiando todas as covariadas até o DAX 08, tá? Eu não coloco o log usage, porque é a variável que vai ser uma função de todas essas variáveis, tá? Mas eu preciso de instrumento. Quem que vai ser instrumento? Vão ser essas 3 variáveis. Que variáveis são essas? São variáveis dano de mudança nas leis, nos estados em relação ao uso do cinto de segurança, tá? E eu vou falar, a base de dados é o seatbelt, e vou usar effect two ways, ou seja, efeito fixo, e colocando variável dano de tempo. Beleza. Ao invés de fazer tudo isso, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente escrever aqui, olha, update a regressão anterior. A regressão anterior. Qual que é a diferença? Eu vou colocar meu y é o mesmo, minhas covariadas são as mesmas da regressão de interesse, e o meu segundo estágio é o quê? Olha, tira aquela primeira variável, que é log usage, beleza? Então essa vai ser minha variável, o meu regressor endógeno, tá? E adiciona essas 3 covariadas. Então é um comando que fica mais curto, mais fácil de trabalhar, tá? Eu não preciso colocar effect two ways, porque eu estou atualizando em relação a esse comando que já estava usando effect two ways, tá? Então, se você olhar depois, os 2 comandos vão dar no mesmo. Bom, eu rodei o variáveis instrumentais com efeito fixo. Vamos ver se o coeficiente mudou. Olha, mudou. Ou seja, parece que realmente essa variável, esse regressor era endógeno, ou seja, ele passou de menos 0,05 para menos 0,13 e aumentou a significância estatística, tá? Agora é significante, estatisticamente significativa 10%, 5%, 1%. Então, para vocês terem uma ideia. Tá? E eu vi que o coeficiente mudou, tá? Legal. Agora, um ponto importante eu estou usando variáveis instrumentais. Eu quero ver no primeiro estágio se os meus instrumentos eles têm relação com aquele meu regressor endógeno. O que eu vou fazer? Vou fazer o primeiro estágio, tenho que fazer na mão aqui, tá? Que vai ser o quê? Vai ser o log do uso do cinto de segurança como função de todas aquelas covariadas mais os instrumentos. Então, o que eu tenho que olhar são os coeficientes desses 3 instrumentos. E efeito fixo. Bom, na hora que eu rodar, tá? De um summary de primeiros resultados, e olha só. Tem aqui log do uso do cinto de segurança como função de todas as variáveis. Eu vou olhar as outras? Não preciso. Eu vou olhar para essas 3 aqui, tá? Eu quero saber se esses 3 instrumentos realmente servem como instrumentos. Veja que eles são estatisticamente significativos. Ou seja, as mudanças nas leis fizeram que aumentasse o uso do cinto de segurança nos estados que adotaram aquelas leis, tá? Então é isso. Então a gente viu que funciona. E aí eu posso comparar, não sei se esse comando aqui é só um detalhe, tá? Eu posso comparar o coeficiente da primeira variável, que é sempre o quê? Lembrando que a primeira variável é sempre o log do uso do cinto de segurança, que é a variável que ele regressou em endógeno. Eu quero ver como mudou os mínimos quadrados ordinários para efeito fixo e depois variáveis instrumentais com efeitos fixos. Tá? A gente viu que é estatisticamente significativo sempre, tá? Porém saiu de um coeficiente positivo para negativo e aumentou o efeito, ou seja, usar cinto de segurança reduz a taxa de fatalidade. Tá? Então, era isso que a gente ia ver na parte prática.